vocês vão concordar comigo, não é porque alguma coisa está disponível que nós vamos usar indiscriminadamente. Não é porque eu consigo resolver com IA que eu tenho que resolver com IA. Principalmente se for para cumprir uma vaidade de dizer minha empresa tem uma implementação de IA. Não é por aí. Eu mesmo não recomendo algumas soluções. A IA é uma implementação probabilística. Então, se acontecer um acaso de alguma implementação, alguma solução, puder incorrer em algum erro, e esse erro, por menor que seja, cause um impacto negativo muito grande, é melhor não usar. Eu, por exemplo, evitaria usar um marca-passo baseado em IA, certo? Porque a consequência pode ser grande, né? Em alguns casos tem que ser uma solução determinística. Uma assistente pessoal, por exemplo, que erra uma resposta ou outra, é muito mais fácil de consertar do que alguém que teve um marca-passo que falhou. E hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque há um certo hype sobre inteligência artificial e muitas vezes as coisas que são vendidas nem sempre podem ser aplicadas na prática. É uma coisa que a gente faz com o nosso time lá, né? Um exemplo, uma empresa, por exemplo, pode oferecer para que a gente compre um sistema assim maravilhoso, cognitivo, de deep learning que imita cérebros humanos. A gente sabe que não é bem por aí, pode ser que tenha um exagero aí por trás, né? Então, o nosso papel é olhar na realidade o que acontece e o que está por trás disso. E aí, a gente olhando com mais cuidado, a gente percebe que, não, na nossa avaliação, o sistema é uma rede neural artificial que consegue gradualmente melhorar padrões de níveis abstratos. Vamos dizer que seja isso. E pode ser até que seja uma coisa boa. A gente pode usar isso na prática. E aí, quando a gente usa na prática, talvez a gente coloque dentro de um serviço, de um produto para o cliente, provavelmente o nosso marketing vai vender como se fosse um sistema cognitivo maravilhoso de deep learning que funciona com cérebros humanos, né? Mas tudo bem, a gente tem que conviver com isso, mas a gente sabe que isso também é efêmero, é temporário. O próprio John McCarthy, que foi o pesquisador que cunhou o termo inteligência artificial, ele fala isso, que assim que a coisa começa a funcionar, ninguém mais percebe que é IA. Eu chamo isso de a maldição da IA. Porque isso é verdade. Ninguém lembra que OCR é inteligência artificial. Ninguém lembra que nas câmeras da gente, para fazer foco, a gente precisa de IA. Lá no nosso dispositivo móvel, o que faz o corretor ortográfico é a inteligência artificial. Apesar de, às vezes, parecer uma burrice artificial, né? Mas melhorou muito de um ano para cá, né? A gente tem que dar o braço a torcer. E essa é uma característica da IA. Diferente dos sistemas mais programáticos que tínhamos no passado, né? Que é uma coisa que a gente tinha que desenvolver e fazer com cuidado, saber todos os outcomes daquilo. A IA, quanto mais antiga fica, melhor é. A gente não precisa trocar a IA como um todo. Ela vai melhorando com o tempo. Né? Eu até brinco, um dia alguém vai tomar um vinho e vai dizer assim, esse vinho é como uma boa IA. Né? A gente está vivendo isso e tem que apreciar esses momentos, porque eles passam muito, muito rápido. E justamente porque evolui, a gente tem que construir uma estratégia, não só porque evolui, mas por tudo isso que eu falei, a gente tem que construir uma estratégia para lidar com inteligência artificial na prática, hoje, nas nossas empresas. A nossa estratégia foi fazer tudo muito passo a passo. A gente não queria, já de primeira, já conseguir fazer ou tentar fazer uma implementação complexa. A gente quis construir uma base sólida, entender cada passo do que existe, dominar a tecnologia antes de fazer o próximo passo. Eu aprendi isso com meu avô. Ele falava assim que quem corre cansa, quem anda alcança. A diferença é que hoje a gente anda numa velocidade muito mais rápida do que antigamente. Né? O primeiro passo que a gente fez lá atrás foi estudar o que era IA e o que era inteligência. A gente olhou as definições e foi atrás até para saber qual é o paralelo que tinha da parte artificial para o natural, para o biológico.
E a gente descobriu que tem uma diferença, assim, um tamanho, uma distância abissal entre os dois. Hoje, pelo menos, essa é a realidade. Pode ser que a gente chegue no futuro uma coisa mais próxima, mas a gente não consegue ver isso tão próximo. Estudando mais a fundo, fizemos a grande descoberta de que a artificial está bem colocada aqui, né? Tudo que a gente cria como seres humanos, a gente chama de artificial. Mas o termo inteligência está aí só porque a gente não tem um termo melhor para colocar no lugar. E não é que está errado, está certo. É que a gente não tem uma coisa melhor para colocar aí. As melhores definições que falam de inteligência artificial falam que a IA é uma habilidade que máquinas têm para fazer tarefas como seres que são inteligentes. Então, definir inteligência com inteligência não é o melhor jeito, né? A gente cunhou a nossa própria definição, que é mais coesa e está mais próxima dos nossos propósitos, do contexto que a gente trabalha, para justamente conseguir ter uma pedra de apoio e fundamentar tudo que a gente estava aprendendo aqui para frente. E a definição é essa aqui. A IA é um modelo computacional que é capaz de emular a atividade intelectual. E a palavra-chave aqui é emular. É até uma reverência, uma homenagem ao jogo da imitação do Alan Turing. Porque a gente sabe que, como eu falei antes, a máquina não trabalha da mesma maneira que o biológico, o natural. Tudo bem, a partir daqui a gente teve um caminho muito sólido, a gente conseguiu fazer muita coisa, né? E foi construindo aos pouquinhos, como eu falei, até a gente chegar na BIA. A BIA é a nossa implementação, a BIA Bradesco Inteligência Artificial, a implementação de um assistente virtual, assistente digital financeira, e que responde perguntas e ajuda as pessoas a fazerem transações no banco. Ela está chegando, a gente vai celebrar aqui há alguns dias, a 100 milhões de interações. Isso aqui é visto fora do Brasil, né, no mundo inteiro, como um case de sucesso estrondoso. A gente vai lá fora, faz palestra lá fora, e a gente vê a plateia suspirando, porque é um número que ninguém nem conseguiu chegar até agora. E isso tudo com 95% de acerto. Isso também é uma média mais recente, né, histórica recente, mas também é um número que as pessoas olham assim, como é que a gente faz isso, né? Eu vou falar aqui um pouquinho daqui a pouco do fator-chave para que isso aconteça. Tudo bem, mas a BIA não é uma IA apenas. Eu poderia dizer até que é uma soma de IAs. É uma soma de algoritmos que faz a coisa acontecer. E eu tenho uma trajetória que eu trago aqui, que a gente fala que é a trajetória das ideias do campo da concepção até o momento que a gente pode usar. Empresas como a da gente pode usar. Lá no começo, as duas primeiras etapas, que são a hipótese e a pesquisa, a coisa está muito no laboratório, passa por um momento de apropriação, que é o momento que a gente faz com que essa ideia seja mais palatável para ser usada no mundo comercial, que é um ambiente mais hostil que o laboratório, que são escalas muito maiores e que pode acontecer coisas que a gente não previu anteriormente. E esse é um momento da comercialização que, como eu disse, empresas como a nossa pode passar a usar aquela ideia que aconteceu lá atrás. Interessante ver que cada ideia dessa pode vingar ou não. Pode ser que ela deixe de ser útil, ou que em detrimento das outras, porque a gente tem um limite de braço para tocar as ideias para frente, né? Elas podem ser deixadas de lado e, quem sabe, ser reutilizadas ou redescobertas mais para frente. Mesmo quando a gente está na etapa da comercialização, por algum erro de implementação, pode ser que a gente deixe de usar essas ideias. E é por isso que eu digo que nem tudo que foi visto antes, que foi criado antes, vai chegar para a gente nesse momento. E nem tudo que a gente precisa nesse momento passou por todas essas etapas para a gente poder utilizar. Tá? É um jogo que a gente tem que se acomodar com o que existe hoje para a gente poder fazer aquilo que a gente imagina que pode ser feito.
não importa qual é a ideia, até agora, dentro do nosso ponto de vista, a gente imagina que a gente consegue classificar qualquer coisa em A em duas categorias. Seja para o uso para eficiência, ou seja, reduzir custo, aumentar a receita, acelerar processos, ou achar alguma coisa que um humano não consegue achar sozinho. Então, essa seria a parte da eficiência. E do lado da melhoria da experiência e do engajamento, nós temos a melhoria da interface, homem-máquina, né? Espero que principalmente do lado do homem, não da máquina. E a potencialização do usuário. Eu vou falar um pouquinho mais disso, que merece ser aprofundado em outro slide. Tudo bem, alguém pode perguntar, mas tem um fator-chave que permeia todas essas implementações. Hoje, a gente vê na realidade, quem está implementando. Vocês veem um fator-chave que pode ser colocado atrás de tudo isso? E temos sim. Imagina que, para fazer isso funcionar, se as IAs aprendem, ela pode aprender errado. E a gente tem que ter sempre algum fator que traga, um método que traga de volta para o trilho essa IA. A gente pode ter um mar de dados, e nem todos esses dados são dados com qualidade. A gente tem que ter um método para conseguir identificar qual que é o dado adequado, com a informação adequada para a gente treinar essa IA. E essas duas maneiras, a gente percebe que não dá para fazer ainda com 100% de certeza com uma máquina. Não é uma coisa automatizável. E aí que entra o fator-chave de implementações atuais. A gente sempre precisa, em algum momento, de pessoas por trás da IA. Yes. E aqui está o nosso pulo do gato. Nós temos pessoas muito boas fazendo isso, fazendo uma curadoria cuidadosa da informação para que a IA evolua e cresça de maneira adequada. Eu até falo bastante em palestras que inteligência artificial só é possível com sabedoria humana. E aqui que está aquela metáfora do centauro moderno, né? Que é alguém que usa algum tipo de tecnologia para melhorar sua eficiência para chegar em algum objetivo. A ideia é que a gente consegue se potencializar com a tecnologia. Isso, nada disso é novo, né? Desde que a gente lascou a primeira pedra para fazer uma arma, uma ferramenta lá, nos nossos antepassados, a gente estava usando a tecnologia para nos melhorar. Mais recentemente, na primeira Revolução Industrial, nós construímos o que eu brinco que é o músculo artificial para fazer o trabalho mais braçal que a gente não conseguia fazer nós mesmos. E agora, na quarta Revolução Industrial, temos a IA para fazer o que não é braçal, é intelectual. Nada disso é novo. A gente usava ferramentas, até de pouco tempo para cá, até agora, usamos nossos eletrônicos para poder fazer coisas que a gente não conseguia fazer sem eles. E daqui para frente, a gente vai ter a IA. Aqui, muita gente pergunta, tudo bem, mas a IA vai substituir pessoas porque ela vai conseguir... Não é por aí, né? A gente sabe que a tecnologia não substitui pessoas, ela pode substituir funções. E aí, sim, eu mesmo gostaria de ter uma IA que substituísse 50% das minhas funções para eu ter o dobro do tempo para fazer alguma coisa, ou fazer as coisas com mais qualidade. É esse caminho que a gente está defendendo, é a ideia da IA humanista. Hoje nós temos, em extremos opostos do espectro, duas linhas que também são muito sedutoras e perigosas, né? De um lado, a gente tem, falando da IA, os apocalípticos, fatalistas, radicais aqui, que acham que é uma superinteligência que vai tomar nossos empregos, que vai esgotar nossos recursos e vai acabar com a raça humana, né? Do outro lado, temos os ultra-excitados solucionistas, que acham que a IA vai resolver todo e qualquer problema, inclusive aqueles que a gente está criando hoje, que vai criar no futuro, e vai transformar o nosso habitat no nirvana, no paraíso para a gente viver. Aqui, da nossa perspectiva humilde, de quem está vendo tudo isso acontecer, a gente acha que nenhum nem outro se sustenta, né? Há um caminho no meio para a gente fazer isso, e é o caminho que a gente tenta colocar em prática aqui hoje.
De um lado, a gente tem que ter os limites de controle para saber até onde que a coisa não vai degringolar, e aqui os limites de possibilidades para a gente saber até onde que a gente consegue ir realmente para fazer a IA funcionar para a gente. Nessa linha, eu trago para vocês uma lista de preocupações, anseios e necessidades que a gente traz para tentar melhorar a tecnologia e fazer a coisa funcionar do jeito que a gente imagina que deveria funcionar no futuro. Do lado da evolução das implantações, a explicabilidade, que é o fato da gente ter a maior visibilidade de quais são os algoritmos e como eles são usados, para não ter aquela coisa do efeito caixa preta. A privacidade e segurança, para não incorrer no mesmo erro que a gente incorreu com a internet, porque, sim, essa plataforma pode ser distribuída e global, como a internet, então a gente tem que evitar isso. E, por fim, a ausência de vieses, porque viés é tanto o bug quanto o vírus da IA. O bug porque pode ser um defeito que pode inviabilizar ou até desmoralizar a IA. Um vírus porque, se está inserido numa plataforma que é usada por várias empresas, ele está se propagando no tempo. E, do lado da sustentabilidade da tecnologia, ética, eu não consigo deixar de falar a ética, isso aqui dá uma palestra por si só para falar desse ponto. Por fim, eu quero deixar para vocês essa mensagem aqui. Não que a inteligência artificial é contra as pessoas, muito pelo contrário. O que a gente defende é justamente que as pessoas podem ser potencializadas pela inteligência artificial. Cada um de nós, cada uma das pessoas, pode se valer dela para melhorar como humano. A gente só tem que entender quais são os limites e escolher quais são esses limites. Até os governos têm que se aprofundar, entender até onde que ele pode dar a IA para melhorar a vida dos cidadãos. Tem que, talvez, a gente até pensar em criar regulamentações que, além de garantir os direitos do cidadão, evidenciem e fazem um uso melhor da ciência e de tecnologias como essa aqui. Há muito o que se fazer, há muito o que se evoluir, tanto tecnicamente quanto socioculturalmente na inteligência artificial. A verdade é que, hoje, a IA está à nossa volta. A IA está aqui para ficar. A gente tem ela no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. E aí, John McCarthy continua certo. A gente não está percebendo. Mas, no fim das contas, pode ser que a gente tenha que se contentar em desenvolver uma coisa que ninguém percebe mais, que é inteligência artificial. Mas, no fim do dia, faz a gente ficar como melhores humanos. Muito obrigado.